Bom dia, alunos! Hoje vamos começar com as nossas técnicas virtuais. Todo o processo sempre vai iniciar com a lavagem das mãos. Depois da lavagem das mãos, nós vamos ter a lavagem da bandeja e a separação do material, certo? Então vamos recapitular nossa lavagem das mãos. Primeiro, molhamos a mão, colocamos bastante sabão, espalhe o sabão na mão e iniciamos o passo a passo. O dorso da mão, os dedos, a mão de conchinha, na mão esquerda, na mão direita. Vamos para os dedos, os dedões, a mesma coisa. Lembrem que não é movimento de vai e vem, é abraça e solta, abraça e solta. O mesmo movimento no punho. Depois vocês abrem, deixa a água escorrer, fecha a torneira, retira o papel toalha, não esfrega, só apalpa, vai utilizar quantos papéis for necessário. Viu que o papel está extremamente molhado, coloca fora. Mais papel toalha, seca bem, principalmente no meio dos dedos, porque depois vocês vão utilizar a luva. E aí vocês descem pelo tubo. Correto? Essa é a lavagem das mãos. Então, alunos, depois da lavagem das mãos, nós fazemos a lavagem da nossa bandeja, onde nós vamos depois separar todo o material para fazer a técnica. Como que funciona? Vocês vão colocar água sobre a bandeja e o sabão. Lembrem que essa bandeja ela está armazenada em algum local, vocês não sabem quem utilizou essa bandeja, se foi lavada ou não. Então sempre, antes de iniciar o procedimento e depois de terminar o procedimento, vocês descartarem todo o material, vocês vão fazer a lavagem também. Após vocês lavarem ela, vocês podem colocar o álcool 70%, utilizar uma compressa para secar a bandeja. É opção também utilizar o papel toalha, sem problema nenhum, vai depender de cada instituição que vocês estão trabalhando, mas sempre sequem a bandeja, porque vocês vão colocar todo o material aqui e vai molhar esse material depois. E o álcool 70% ajuda a secar mais rápido. Bandeja limpa, agora nós vamos para separar o material, ok? Bom dia, alunos! Hoje vamos falar sobre a glicemia capilar, tá? Uma técnica da realização do hemoglucoteste, ou HGT, como a gente conhece muito bem, tá? Primeiramente, para explicar para vocês, quem que nós fazemos esse teste, né? Não são só para pacientes diabéticos ou acompanhando algum diagnóstico. É comum nós fazermos esse teste em pacientes que estão internados com algum tipo de medicação que possa vir influenciar na glicemia dele. Ou pacientes que estão com um jejum muito prolongado, né? Então, ele não é só restrito a pacientes diabéticos, tá? Um segundo detalhe, que ele não é um teste para diagnóstico, ele é um teste para acompanhamento da glicose capilar. Teste para diagnóstico de glicemia mesmo, realmente dizer se o paciente é diabético, é um exame de sangue, daí outros exames que acompanham. Esse é para acompanhamento apenas, tá?
É uma técnica relativamente simples, tá? Não tem grandes dificuldades para fazer. Nós temos a questão do pérfuro cortante aqui, onde a gente tem que utilizar alguns EPIs, né, para não ter o risco, mas não condiz a uma realização de uma técnica totalmente estéril. Tá? Então, o que vocês vão precisar para fazer essa glicemia? Primeira coisa, ela tem que estar prescrita, né? Se vocês estão dentro de uma instituição hospitalar, essa técnica tem que estar prescrita, assim como as outras técnicas que a gente vem falando. Então, a gente vai precisar de luva de procedimento. A gente tem disponível, né, em algumas instituições, a caneta para fazer o rompimento da pele, e aí essa caneta ela vai ter uma lanceta específica, e aqui vale ressaltar que cada aparelho tem a sua caneta específica, sua lanceta específica, então por isso que às vezes é comum vocês não terem a caneta e apenas o aparelho, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem com a caneta e vou ensinar vocês a fazerem com a agulha, tá? Uma agulha, tá? Uma agulha de subcutâneo, o aparelho da HGT, a fita e um algodãozinho com álcool e um algodãozinho seco, tá? E a bandeja de vocês, que vocês não vão levar isso dentro do bolso ou na mão, vocês vão levar isso dentro de uma bandeja e aí sim vocês vão ter o quarto do paciente. Tá? Então, como que a gente faz essa técnica aqui? Vocês vão se apresentar para o paciente, né? Vamos dizer que vocês vão realizar a glicose dele, a medida da glicose, o HGT. Alguns entendem o que é HGT, alguns entendem só como, eu vou ver quanto que está a sua glicose. Tá? Então, indiferente, vocês têm que dizer o que vocês vão estar fazendo com o paciente. Então, minha gente, vamos fazer a primeira técnica com a caneta, tá? Então, como eu falei, ó, que é da mesma marca, ó, o aparelho é da mesma marca da caneta, tá? Aqui é a mesma marca da fita também, tá? Então, essa dificuldade talvez da caneta numa instituição hospitalar, que às vezes tu não tem a mesma marca, então por isso que a gente acaba utilizando muito a agulha, tá? E existem outros dispositivos também que são umas lancetinhas separadas que também dá para utilizar. Mas vou explicar para vocês como que funciona a caneta, tá? A caneta, na realidade, ela existe de vários tipos, vários modelos, tá? Cada uma tem uma particularidade de como ela funciona. Essa que a gente tem aqui no laboratório, tá? Então, essa aqui é a agulha que eu tô falando para vocês, tá? Então, como que funciona? A gente tira essa parte de cima. E aí a gente coloca, por enquanto vocês estão vendo que não tem nenhuma agulha aqui, ó, é pra gente não se picar. A gente introduz nessa região aqui. Aperta ali. E aqui em cima eu tenho agulha, então daí a gente exterioriza a agulha, tá? Depois que a gente fez isso, a gente tem que colocar essa parte que vocês estão vendo que tem a numeração. Essa numeração é o tamanho da picada. Por que o tamanho da picada? Tem pacientes que têm a pele muito grossa no dedo, então eu não consigo fazer uma picada de uma intensidade 1, tem que ser uma picada de intensidade 5 daí, tá? Então, geralmente, nós utilizamos sempre uma intensidade 4, que é o que dá para todos os pacientes, tá? Então, a gente tampa aqui, ó, pode ver que ele faz um estralinho, tá? E agora, vocês estão vendo que eu não tenho mais agulha, a agulha tá de dentro. Então, isso aqui é um meio de se proteger também, tá? Então, toda essa montagem a gente faz lá na beira-leito, tá? Depois que a gente fez isso, aqui tá os numerozinhos, ó, que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo o número 5? Cada vez que eu giro, ele faz um barulho, ó. Tá vendo? Isso é porque tá engatilhando a agulha lá dentro, ó. Então, a gente vai deixar numa intensidade 4, que geralmente é o que a gente utiliza, tá? Depois disso, aí a gente vai engatilhar ela. Aqui, ó. Tá vendo que ela engatilhou, que ficou amarelinho ali, ó? Não, vai ter que fazer de novo, que travou. Esse problema agora aí foi, agora engatilhou. Tá vendo? Engatilhou, daí não saiu a agulha lá, tá? Depois que eu fiz engatilhado, aí eu vou fazer a picada na minha mão, tá? Então, eu sou a paciente e eu sou o profissional que estou fazendo a técnica, tá? A gente vai pegar, então, uma fita. Detalhe nessa fita.
Vocês estão vendo que aqui tem um quadriculado, é ali onde a gente vai pingar a gota do sangue e vai fazer a leitura. Então a gente não pode ficar colocando a mão ali, que aquilo ali é um leitor, tá? Se eu colocar a mão, eu posso interferir nesse resultado. Então o que vai acontecer? Tá vendo que tem umas setinhas? Então essas setinhas, elas indicam para onde que eu tenho que empurrar no aparelho. Então eu tenho que introduzir aqui, ó, tá? Então a setinha tá mostrando. E daí quando eu introduzir, ele vai ligar lá, ó. Ele vai ligar e ele vai pedir a gota. Quando ele pedir a gota, é a hora da picar. O que vai acontecer aqui, ó? Se vocês conseguem visualizar, tem um infravermelho ali naquele quadriculado, é onde eu pingo essa gota, tá? Quando eu pingo a gota ali, ele faz a leitura e vai mostrar o valor aqui. Se eu deixar muito tempo e pedindo a gota e não pingar, ele vai dar erro. Aí a gente tem que retirar, ele vai apagar, primeiro ele vai piscar, ó, tá vendo? Ele vai dar um efeito sonoro e vai apagar. A gente tem que esperar isso acontecer, porque se eu colocar de novo, ele vai dar erro também, tá? Esperar. E agora ele vai desligar. Ele demora um pouquinho para desligar, tá? Tem aparelhos que ele não dá esse erro aqui, tá? E ele só desliga automático, tá? Vamos ver se esse aqui a gente consegue colocar assim. Ó, tá vendo que ele não pede a gota mais, ó? Por mais que eu coloquei ali, tem que esperar ele desligar, ó. Tá vendo que desligou agora? Então aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Nunca coloquem, a primeira coisa que vocês vão fazer, nunca coloquem a fita aqui primeiro. Primeiro monta o sistema de vocês, coloquem a luva e aí, a hora que vocês forem picar, vocês coloquem a fita, tá? Então pode ver, eu vou deixar a fita ali, tá? Tô com a minha caneta engatilhada. Tá? Vou fazer a limpeza na pele, tá? Não precisa ser um algodão muito molhado. Sempre, vocês têm 10 dedos para escolher, tá? Não precisa sempre ser no mesmo dedo. Pode fazer o revezamento, principalmente se o paciente está com uma HGT, por exemplo, de 4 em 4 horas. Quando o paciente está com uma bomba de insulina, que ele está com uma glicose muito alterada, o HGT é de hora em hora. Então, imagina fazer sempre no mesmo dedo, tá? Vai acabar lesionando a pele mesmo. Então, tu escolhe, faz uma limpeza prévia ali, ó. Tá vendo que fica molhado? Espera secar, tá? Deixa o algodãozinho seco perto de vocês, tá? Vocês vão precisar, ó, evaporou, tá vendo? Agora que tá pronto, aí eu vou colocar a minha fita, vai pedir a gota. E como que a gente faz aqui, ó? Sempre delimita o dedo, tá vendo que eu não vou ficar com o dedo assim, ó? Vou sempre utilizar uma pressão sobre o dedo aqui, ó, pra delimitar. Tá vendo que eu tenho a bolinha amarela ali, ó? Só encosta. E ó, fez a picada. Que tamanho a gota, tá? Não precisa ser uma gota exagerada, tá? Nesse aparelho aqui, ó, vocês têm que virar o dedo do paciente, ó. E ele suga o sangue. E agora ele vai marcar. Você acha que é de 5 segundos, se eu não me engano, 5, 10 segundos. Ó, 76, tá? Qual é o valor normal da glicemia? O valor normal da glicemia, a gente considera de 60 a 99, tá? Depende muito do laboratório, depende muito do diagnóstico, tá? Se é um paciente já diabético, às vezes o 60 ali é uma hipoglicemia. Quando não é um paciente diabético, ele até tá bem tranquilo com essa glicose, só que é uma glicose que a gente tem que acompanhar, tá? Acima de 99 eu já considero hiperglicemia. Então aí a gente tem que ver o porquê que esse paciente está com hiperglicemia. Como eu falei, não é um teste diagnóstico, é um teste que só estou vendo no momento a quantidade de glicose. Outra coisa a ser ressaltada, sempre quando a gente come, nós vamos ter um pico de glicose, tá? Esse pico de glicose, ele é o que? Em torno de 2 horas, onde eu tenho excesso de glicose e depois eu vou ter insulina para repor, para processar toda essa glicose e aí voltar aos valores normais. Num paciente que é diabético, isso não acontece, tá? Então eu vou ter essas 2 horas, um excesso de glicose, o meu pâncreas não consegue dar conta disso e ainda depois de 2 horas eu vou continuar com excesso de glicose. Aí sim eu vou ter uma correção desse HGT, ou seja, eu vou ter realmente que utilizar uma insulina subcutânea, aí, conforme a prescrição médica, para repor a insulina dentro do organismo e processar esse excesso de glicose. Então, por isso que eu falo para vocês, o teste de glicemia ele pode ser feito para vários pacientes.
Agora, o uso da insulina não é para vários pacientes, depende muito da contextualização ou por que eu estou fazendo esse teste, tá? Depois que eu terminei meu processo aqui, vocês viram que eu coloquei o algodãozinho seco, tá? Ó, já parou de sangrar, né? A picada ela é bem pequena na realidade. Eu retiro esse meu material, lembra que aqui tem sangue, tá? Por isso da bandeja, vou largar lá na minha bandeja, assim como eu vou tirar toda a minha paramentação, tá? E aí eu vou até o posto de enfermagem. Então, alunos, agora vamos utilizar a agulha que eu falei para vocês, que é a agulha de subcutâneo, que é a 4,5 por 13, tá? Como que vai ser a técnica? É toda igual, vocês vão se aparamentar, utilizar a luva, vai colocar a fita, né, só a hora que vocês forem fazer a picada, vai escolher o dedo do paciente, já explicaram o que vocês vão fazer, né? Então, pega o algodãozinho seco, deixa já no meio do dedo de vocês, faz a limpeza, espera secar, não sei se no boneco ele vai secar o suficiente, né? Esse que vai evaporar. Vocês vão abrir a agulha que nem a gente estava abrindo em todos os outros momentos, tá? Tudo sempre na bandeja do paciente. Agora que eu vou fazer a realizada da picada, ó, coloco a minha fita, espero pedir a gota. Ó, pediu a gota, pode largar lá. E aí sim, tá? Como segurar o dedo? Mesma coisa que eu fiz antes, eu vou delimitar. Essa outra mão eu posso apoiar no dedo do paciente, e a picada é uma picada que é só o bisel na realidade, tá? Não preciso introduzir toda a agulha. Por que é subcutânea? Porque é essa agulha, porque ela é mais fina, tá? Então a gente faz esse tipo de picada aqui, vocês estão vendo? É uma única vez, ó. Aí o que vai acontecer? Ah, tá saindo bem pouquinho sangue. Depois que eu piquei, larga essa agulha lá em cima, não reencapa. A gente pode fazer a ordenha do dedo, que é isso aqui que eu tô fazendo, ó. Quando eu faço a ordenha, vai sair mais sangue, tá? Claro que aqui no boneco não vai sair o sangue, né? Mas depois que eu fiz a ordenha, saiu o sangue, vocês então vão aproximar, né? Vocês podem pegar o aparelho assim e apoiar lá na gota de sangue e vai esperar, ele vai fazer a medição. O algodãozinho seco, vai colocar já lá. O paciente mesmo pode segurar, ou vocês podem segurar o paciente, e daí vai esperar os 10 segundos, ele vai mostrar o valor da glicemia do paciente, tá? Depois que eu terminei o procedimento, parou de sangrar, tiro o algodão, coloca na bandeja, marcou ali, eu tiro a fita, largo na bandeja e deixo todo o meu material disposto ali. E aí, saio do quarto e vou até o posto de enfermagem para fazer desprezar todo esse material aqui, ok? Depois que vocês fizeram a técnica, vocês têm que desprezar todo esse material que tem na bandeja de vocês. Antes de vocês começarem isso, né, vocês saíram do quarto e vieram até o posto de enfermagem. Vocês vão calçar uma luva, porque nós temos material com resíduo de sangue, né? Então vocês não vão fazer isso sem luva, né? Depois que vocês calçaram a luva de vocês, o que vocês têm na bandeja? Vocês têm a fita que tem o sangue e nós temos o pérfuro. Primeira coisa, minha gente, é tirar o pérfuro daqui. Lembra que tinha agulha? Eu não reencapei, então vocês têm cuidado ao retirar essa agulha. Essa agulha vai para o pérfuro cortante. O invólucro da agulha e a tampinha, isso é reciclável, isso não teve contato com o paciente. A fita, aquela que vocês fizeram a mensuração do HGT, tá? Que contém o sangue do paciente, isso é infectante, ela não é pérfuro, pode ver que ela é flexível, tá? Então vai de infectante. Os algodões que vocês ocuparam lá no paciente é infectante. O algodão que vocês não ocuparam no paciente, o algodão não é reciclável, né, gente? O algodão é comum, tá? Lixo comum. E aí os copinhos, né, são recicláveis. Aquela luva que vocês utilizaram no paciente, infectante. Esse material a gente retira da bandeja, ele é utilizado para outros pacientes, vai fazer a higienização da bandeja e, por fim, né, descartar a luva que vocês estavam fazendo todo o descarte do material.